Davi, então conta um pouco pra gente quem é o Davi Laranjeira, como você começou, a sua infância. Curiosidades que as pessoas não sabem, né? Porque vê você ali na internet, super ativo no Instagram, seus cursos, muito, mas às vezes não conhece o homem. Você tocou ali, eu tenho um filhinho, né? Sim, Bebê Thomas, ainda e tal. Quer dizer, conta um pouco o Davi, a sua história, cara. É muito legal pra gente porque inspira. Cara, vamos lá. Então, muita coisa, né? Vocês falaram aí do faixa preta, eu acabei de lembrar, eu não lembrava disso. Tem tanta história, cara. Eu quando era pequeno, eu ficava assim com meu pai, eu falava assim, cara, como ele pode ser tão esquecido? Eu não vou ser assim, eu não vou esquecer tudo do jeito que ele esquece. Hoje eu entendo meu pai. Hoje eu entendo meu pai, cara, porque é tanta coisa, a gente tava falando de nomes. Não tem como eu lembrar todos os nomes de todas as pessoas que eu vejo que se apresentam pra mim. É muita gente o tempo todo e tal. E aí eu acabei de lembrar de uma história que na faculdade de gastronomia a gente usa lenços. Então, a gente usa lenços aqui para identificar qual fase da faculdade você está. Então, a questão de chefe de cozinha, por exemplo, a brigada de cozinha, tem até esse nome, a brigada de cozinha, ela é inspirada e foi construída de acordo com a hierarquia bélica. De general, de brigadeiro, de tenente, sargento, não sei o quê. Então, ela é organizada como se fosse de forma bélica. Então, você está indo para o ataque ali. Inclusive, a gente chama de plano de ataque. Qual é o plano de ataque? Hoje eu vou cozinhar isso, vai ser assim, vai ser assado, eu vou usar esse instrumento, eu começo fazendo um molho, depois do molho eu faço isso. É o plano de ataque. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente tem esse negócio. E aí, na faculdade, a gente usa lenços. Então, primeiro lenço, se eu não me engano, agora eu posso estar confundindo, mas vamos supor. O primeiro lenço, amarelo. O segundo lenço, azul. O terceiro lenço, verde. E o último lenço é preto. Muito Black bom. Belt, O último lenço que a gente usa aqui dentro da doma, né? A gente usa dentro da doma e põe aqui assim, aí fica o lenço aparecendo aqui assim. O último lenço que a gente usa na faculdade É o faixa preta. é o faixa preta, é o preto, cara. Então, acabei de lembrar essa questão do lenço e trazendo agora de mim, né? Eu sou do Guarujá, eu morei a vida toda praticamente no Guarujá, até 25 anos, 24, 25 anos. E aí, depois que eu mudei para São Paulo, que eu vim para cá, para São Paulo, para trabalhar, para viver, para fazer faculdade de gastronomia, etc. e tal. Nasci em Santos e aí a minha infância, cara, foi lá no Guarujá. Eu não morava perto da praia, não era ali do lado da praia, não era ali no lugar bonito. Era, inclusive, onde vem o Charles do Bronx, já que você é do UFC. É do Itapema ali, que é o distrito do Guarujá, né? Então, não é em Santa Catarina, é em Itapema, né? Que é a praia de Itapema, lá em Santa Catarina. É no Itapema. Tanto que hoje minha esposa, eu tava contando lá umas histórias, ela, lá em Itapema. Eu falei, não, Itapema. Em Itapema é em Santa Catarina. Que deve ser da hora, deve ser legal. Então, eu cresci no Itapema. No Itapema e tal, não sei o quê. Não é tudo favela lá. Inclusive, uma vez eu vi uma reportagem na ESPN de um repórter falando do Charles do Bronx, e aí ele fala assim, ele que morou na favela de Vicente de Carvalho, porque o nome do distrito depois era Itapema, e passou a ser Vicente de Carvalho, em homenagem ao poeta santista Vicente de Carvalho e tal. E aí, mas assim, o povo fala Itapema, ninguém fala Vicente de Carvalho praticamente. Aí eu falei assim, lá não é tudo favela, lá tem favela, lá é um distrito, é muito grande, tem uma população muito grande. Então o Charles do Bronx provavelmente morou numa favela lá dentro, mas não o lugar todo não é uma favela, né? e tal. Então, aí eu cresci lá e a primeira questão aí, trazendo já para o mundo profissional, eu fiz curso técnico no Senai de TI, de tecnologia. Então, eu sou formado em tecnologia, em TI. Nossa, então, caramba. me formei, fiz curso técnico no Senai, lá em Santos. Então, atravessava a barquinha todo dia, voltava, pegava bicicleta. Cara, era um rolo do cacete. E aí, fiz lá. Depois eu me formei, fui fazer estágio e aí fui fazer faculdade de TI. Fiz faculdade de tecnologia da informação, sou formado em tecnologia da informação. Trabalhei com isso durante praticamente 10 anos, porque eu considero que desde os meus 15 anos de idade eu já fazia isso, porque eu fazia curso técnico e já ajudava lá no escritório do meu pai, que ele era engenheiro, né, e tal. Então, fiquei com isso 10 anos da minha vida, desde quando eu comecei a estudar e fazer algumas coisinhas já. E aí trabalhei no UOL, na IBM, tive empresa própria.
Mas aquilo ali, cara, eu não gostava daquilo ali. Eu, tipo, não curtia. Era pra pagar as contas, era pra ganhar um dinheiro. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia pagar as contas. Aí é pior ainda. Muito É pior bom. ainda. Porque, Não gostava, não pagava a conta e tava ali. pô, cara, aí é o fim do mundo. Aí é tipo assim, eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, eu ainda continuava trabalhando com TI, porque eu precisava ter minha fonte de renda pra conseguir fazer minhas coisas e tal. E era a minha profissão até então. E aí eu ia andando, né? Que eu morava ali em Moema, ia andando até o Itaim e tal, não sei o que, pra trabalhar. Cara, eu voltava desgostoso, assim, de tudo, assim, desgostoso, porque era justamente isso. Eu tava fazendo algo que eu não gostava, que eu não queria, que eu não tinha aptidão, não via futuro naquilo, porque eu já estava fazendo faculdade de gastronomia, não ganhava bem, falei, cara, tipo assim, é desanimador mesmo, assim, tu ficar assim, Só um parêntese ali, você estava fazendo faculdade de gastronomia. Sim. Mas então, essa paixão pela culinária, por entender da arte de cozinhar, vou colocar dessa forma, veio aonde, assim? Porque era um hobby, você tinha cozinhar, já era um hábito seu, de família, teu pai fazia, sua mãe, como é que Então, eu ia até completar, eu esqueci, a questão do chefe de cozinha, que as pessoas falam muito e tal, não sei o quê, e tem esse paradigma aí. O chefe de cozinha não é uma profissão. Não é uma profissão. Não é uma profissão? Não é uma profissão. Caramba, o chefe de cozinha. agora... Não, o chefe de cozinha não é uma profissão. O chefe de cozinha é um cargo. Então, quando eu estou na posição de chefiar uma cozinha, quando eu estou chefiando uma cozinha, que eu falei aqui da questão da guerra, de uma brigada, tem o chefe, tem o general. Esse chefe, ele é o chefe daquela cozinha. Ele está chefiando aquela cozinha. Então, ele é um chefe de cozinha. Ele é o chefe daquela cozinha. Mas a formação dele, por exemplo, hoje, que antes não tinha faculdade, não tinha as formações acadêmicas para aquilo. A formação que tem, você é um gastrólogo. Você se forma como um gastrólogo. Você estuda a ciência dos alimentos, que é a gastrologia, e você estudando a ciência dos alimentos, você se forma como um gastrólogo. Aí você pode atuar como um chefe de cozinha, um chefe consultor, um chefe de produção, um chefe... Você pode ser professor, que nem eu sou professor. Você pode ser um escritor, um estudioso, e assim vai. Então, assim, aí você abre o leque para várias coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, eu me formei e hoje você falou, você é um especialista em café. Sim, considero que eu sou um especialista em café. Eu não sou um kill grader, não sou um barista, mas eu sou um especialista em café. Várias pessoas que se formaram comigo hoje são chocolatier. Então ela se formou numa faculdade de gastronomia, que é a minha amiga Luísa Abram, que faz um chocolate assim incrível, um dos melhores do Brasil, do mundo, de cacau selvagem lá na Amazônia. A marca dela é Luísa Abram. Então ela se formou em gastronomia, estudou a gastrologia, a ciência dos alimentos, fez a faculdade e tal, não sei o que, beleza. E aí ela foi ser chocolatier, especialista em chocolates. Ela é formada na área de alimentos e bebidas, trabalha com chocolates. Tem um outro amigo meu que trabalha com cervejas. Eu trabalho com café, sou professor. E assim vai indo. Então não necessariamente eu estou dentro de uma cozinha chefiando aquela cozinha. Entendi. Mas eu tenho a capacidade de estar lá. Se um dia eu chefiar uma cozinha, eu sou o chefe daquela cozinha. Caramba. E essa distinção é muito Muito interessante, bom, cara. porque quando você traz a questão para o cargo e não profissão, muda toda a visão. Sim. Amplifica verdade, demais a atuação. Existe uma né? outra visão completamente diferente. Muito bom. Não, mas é normal, as pessoas não têm isso. Até a mudança do nome, chefe curioso, se dá por isso. Porque você fala que é um chefe curioso ainda, a pessoa não entende. Aí eu vou falar sobre alimentação, eu vou falar sobre os nutrientes, sobre como aquilo age dentro do seu corpo, como a técnica que eu faço, que é a gastrologia, a ciência dos alimentos, que o jeito que eu faço a minha comida faz ela ser mais saudável ou menos saudável, ser mais gostosa ou menos gostosa. Mas existe uma técnica, existe um fundamento por eu estar fazendo aquilo ali naquele momento. Então, eu fazer da forma correta faz o seu corpo ficar mais nutrido. Faz você não ficar com fome o dia inteiro. Faz você emagrecer sem precisar fazer dieta, porque você está comendo comida de verdade feita da forma correta. Então, na hora que você aplica tudo isso, é muito mais profundo do que você só ser um chefe. Chefiar uma cozinha, você chefiar a cozinha. Inclusive, o chefe nem cozinha. O chefe só fica chefiando, só fica olhando, só fica vendo, acompanhando. Aí ele fica ali, vamos supor, num restaurante, ele fica ali na boqueta, ele pega o prato, vê se está tudo certo, finaliza o prato, dá algum toque, limpa a borda e põe pra mesa. Ou seja, é mais a articulação da coisa do que a na coisa operação, propriamente dita, na né? operação, ele não fica cozinhando. Ele montou a operação para todo mundo ficar lá nas suas posições e ele não fica cozinhando na operação. Mas ele pensou antes no cardápio, nos ingredientes, não sei o quê. Ele fez tudo antes. Mas na hora da operação, ele não tá lá cozinhando, né? Ele tá fora, ele tá olhando só. Entendi. E aí você perguntou, né? Como que veio isso? Cara, desde criança, desde moleque, eu gostava de meter a mão na massa.
Aí eu fui remeter a primeira receita que eu fiz na minha vida. Foi no X-Tudo, o programa lá da cultura que tinha lá. E tinha uma receitinha que eles punham lá e tal. Aí tinha uma receita lá. Jovens, vocês não sabem o que é isso, tá? Tudo bem, não tem problema, procurem no Google Mas dá no depois. Google, Fiquem dá no tranquilos. Google. Calma, Dá um fica Google, tranquilo. dá um Google. Com certeza tem no YouTube alguma coisa. Sim. Aí eu vi lá no X-Tudo, era uma receita de um suspiro com creme de chocolate, que eu não sei se era ganache, se era brigadeiro, sei lá, era alguma coisa com chocolate. Eu anotei, fiz aquilo ali, pedi pra minha mãe comprar os ingredientes, minha avó, eu lembro que eu fiz, e aí comi aquilo ali, achei uma merda, aquele suspiro doce pra cacete, mas eu fiz aquilo ali, a primeira receita que eu fiz e tal. E depois eu fui continuando com isso. Aí lá em casa eu também lembro de uma outra situação. Minha avó fazia bife acebolado, tal, não sei o que. Minhas irmãs não curtiam muito aquele bife acebolado, principalmente a cebola, o negócio da cebola. E a minha avó, coitada, ela viveu 94 anos, ela nasceu na década de 20 aqui no Brasil, né? Então, assim, cara, a minha avó viveu muito tempo e ela não tinha panela boa, tecnologia boa, não tinha nem geladeira quando ela nasceu. Então, o jeito que ela fazia, ela até fazia umas técnicas. Depois eu fui entender, eu falei, não, minha avó fazia algumas técnicas ali. Ela intuitivamente fazia técnicas ali. Só que, por exemplo, ela excedia no óleo, por exemplo, ela punha mais óleo do que o normal, não é porque ela gostava disso, inclusive é o contrário. Tudo pra ela era pesado, era forte, tinha que ser leve, tinha que ser suave, mas o óleo era pra não grudar, porque a frigideira não era de qualidade, entendeu? E aí ficava aquele bife, aquela coisa, aquela cebola, que não sei o que. E eu falei, não, eu vou fazer hoje isso. Peguei, levantei, devia ter uns 10, 11 anos, fui lá, peguei o bife, fiz, deglaciei no final, que é uma técnica que depois eu fui descobrir, né, que aquilo ali era uma técnica. Fiz a cebola bonitinha e minhas irmãs comeram. E elas comeram. E aí eu falei assim, cara, que eu sou mais velho, né, eu tenho 2 irmãs mais novas, a Marina e a Laís, e aí elas comeram aquilo. Aí eu falei assim, cara, tem um caminho aí, né? Tipo, eu gosto de fazer isso. E aí cada vez fui fazendo mais. Aí foi surgindo a internet, aí receitas, YouTube, não sei o que, lá. E cada hora eu fui cozinhando mais. E teve um dia que eu trabalhava com TI e a minha amiga, na época eu já era o churrasqueiro oficial, eu que fazia o churrasco, fazia em casa um monte de receita, final de semana principalmente. E minha amiga trabalhava no Sofitel Jequitimar, lá no Guarujá, que é um hotel 5 estrelas lá, do RH. Eu falei assim, Bia, consegue um freela aí pra mim, cara? Eu quero trabalhar aí um dia aí na cozinha, quero ver como que é. Ela conseguiu um freela pra mim de sábado. Então trabalhei a semana inteira, acordei sábado, 5h30 da manhã, fui lá no hotel trabalhar. Fiquei lá trabalhando que nem louco. Comecei no café da manhã e fazendo ovo já pro povo. E me colocaram pra fazer o ovo. Eu falei assim, gente, como que eu tô fazendo o ovo aqui pro hóspede? Vai que eu derrubo isso aqui no hóspede, né, e tal. E aí fiz o ovo, o hóspede gostou, que não sei o quê. Aí daqui a pouco eu fui pra cozinha, fiz isso, fiz aquilo. Aí vem um sous-chefe, que é o subchefe, né? Ele vem lá, oi, vem cá, qual é o teu nome? Davi e tal. Não, eu vou te colocar lá em cima que você vai fazer a feijoada com o cozinheiro. Pode tirar essa touquinha, usa assim, usa essa faixa aqui. Aí é uma faixinha que você coloca aqui assim, né? Que não é o toque, né? O toque é aquele grande, né? Que é o chapéu, né? O toque. Sim. Né? Aí o toque é do chefe. Tem o toque do chefe, tem o do sous-chefe, que é diferente, e tem a faixinha que é tipo o ajudante ali e tal, e tem o cozinheiro. Você vai fazer lá com o cozinheiro. Então olha a hierarquia. O sous-chefe veio falar comigo que eu ia fazer com o cozinheiro. Então eu fui assistente do cozinheiro. Entendi. Já foi. Mas isso você já estava estudando ou ainda não? Não, nada. Tá. Era freela que eu pedi pra minha amiga me colocar lá. Eu trabalhava com TI lá no Guarujá. Era curioso mesmo. Era curioso mesmo e tal. E aí naquele dia eu trabalhei, fiz aquela feijoada e não sei o quê. Depois, lá na parte do buffet, lá do almoço, tem aquela parte que alguém faz ali na hora pra você. Sabe? Que sempre Sim. tem alguém ali fazendo alguma coisinha ali pra você e tal, preparando, finalizando, te dando ali. Aquele dia era couve, porque era feijoada, você fazia a couve ali na hora pra pessoa, pro hóspede. De repente me colocaram lá, Davi, vai lá, quer fazer a couve? Vai lá fazer. Eu fazendo couve já pros hóspedes. Sem técnica. Linha de frente total. Linha de frente total no primeiro dia e tal, não sei o quê. E aí vinha uma hóspede que ela comeu 3 vezes aquela couve. Nossa, que delícia, eu quero de novo, que não sei o quê. Aí aquele dia eu saí dali e falei assim, eu quero isso pra minha vida como profissão, eu não quero só ter isso como hobby, não é isso. Na faculdade de TI que eu fiz lá em Santos, tinha gastronomia. E eu ficava olhando aquilo ali e tal, e aí eu falava assim, não, um dia, quando eu virar o Steve Jobs, quando eu virar o Bill Gates, né, aí eu Plano de aposentadoria. eu vou fazer isso aqui como hobby e tal. Aí aquele dia eu falei assim, não vai ser como hobby. Eu vou ver a viabilidade total de como que eu vou ser um profissional disso. Aí eu não tinha técnica, então eu falei, eu preciso de técnica, eu preciso saber os fundamentos disso. Eu preciso de um currículo, então eu preciso fazer uma faculdade. Eu não tenho ninguém na família com um restaurante, minha família não tem restaurante para eu trabalhar lá, para eu aprender. Então não tem como. Eu tenho que fazer uma faculdade. Aí foi quando eu vim para São Paulo,
Paulo, mandei e-mail para as coordenações das faculdades, para fazer uma visita técnica, para entender, para ver os valores. Impossível de eu pagar aquilo na época que eu fiz, que faz mais de 10 anos, né, mais de R$2.000 por mês. Hoje é caro você pagar R$2.000 por mês numa faculdade. Imagina há 10 anos atrás, né? Super caro. Então era mais caro do que hoje, sei lá quanto deve estar isso daí hoje em dia, né? A gastronomia. E aí eu paguei com o FIES, então fui atrás do FIES, eu vi que era possível, mandei, submeti, fiquei naquela fila louca lá do FIES, com a minha mãe pedindo folga, porque ela era minha fiadora, né? Então ela pedindo folga do trabalho dela, subindo lá da Baixada Santista, que ela trabalhava em Cubatão, na Petrobras, para vir comigo, para ir lá assinar, e paguei, depois de muitos anos, o FIES em várias parcelas, depois da faculdade, e foi esse o caminho aí, até eu fazer a faculdade e me tornar um profissional da área de alimentos e bebidas. E dentro dessa tua trajetória, né, que você contou aí muito bem, quando você chegou a pensar em ser um chefe de cozinha, trabalhar num restaurante, ou na faculdade você já identificou ali, não, eu quero trabalhar mais com comida saudável, com café? Foi na faculdade que você identificou isso ou não? Você olha assim, não. Porque quando foi o que você falou pra gente ali, esclareceu, não. O chefe é um cargo dentro da gastronomia, né? É um cargo. Mas sempre no imaginário, né, das pessoas, o chefe é o cara. Sim. O chefe é o faixa preta, amigo. Sim, é o cara, né? Sim. É essa cultura do chefe, né? Sim. Proliferando. Não, o chefe é o faixa preta mesmo. Mas ali dentro da cozinha, ele não fica limitado àquilo ali. Não é só aquilo, não é só aquilo. Não é só aquilo. Então, mas para o público leigo, é só aquilo. O auge da carreira de um cara que mergulha na gastronomia é chegar a ter um restaurante reconhecido, um Michelin, né? Ter uma estrela Michelin. Isso a gente pensa como leigo, né? Como consumidor.